Fala, teólogos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje sobre João Calvino, o reformador de Genebra. Sempre quando ouvimos o nome João Calvino, muitas vezes pensamos imediatamente em predestinação, mas reduzir a sua história a uma única doutrina seria ignorar a dimensão de sua contribuição. Calvino não foi apenas um teólogo que escreveu sobre a salvação. Ele foi pastor, professor, expositor das Escrituras, organizador eclesiástico e uma das figuras mais importantes da segunda geração da Reforma Protestante. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, na cidade de Noyon, na região da Picárdia, no norte da França. Seu nome de nascimento era Jean Calvin, posteriormente latinizado como Johannes Calvinus, de onde surgiu a forma João Calvino. Ainda muito jovem, por volta dos 14 anos, Calvino foi enviado a Paris para estudar, passou pelo Colégio de Lamarck, onde aprofundou seu conhecimento do latim, e depois pelo rigoroso Colégio de Montaigu, não sei muito bem a pronúncia. Inicialmente, sua preparação estava voltada para uma carreira dentro da Igreja Católica. No entanto, por orientação de seu pai, ele abandonou esse caminho e começou a estudar direito nas universidades de Orleans e Bourges. É, essa formação jurídica foi muito importante para o seu desenvolvimento. Calvino aprendeu a organizar argumentos, interpretar textos com precisão e construir um pensamento lógico e sistemático. Ao mesmo tempo, aproximou-se do humanismo renascentista, estudando as línguas antigas, a literatura clássica e os escritos dos grandes pensadores do passado. Em 1532, antes de se tornar conhecido como reformador, publicou seu primeiro livro, um comentário sobre a obra da Clemência, do filósofo romano Sêneca. O livro revelou sua habilidade como estudioso, mas também mostrou que naquele momento Calvino ainda estava buscando construir uma carreira como intelectual humanista. Sua aproximação com as ideias da reforma aconteceu gradualmente. O próprio Calvino falaria posteriormente sobre uma transformação profunda realizada por Deus em seu coração. No começo da década de 1530, ele passou a se identificar como aqueles que defendiam o retorno às Escrituras e criticavam os abusos da Igreja de Roma, com o argumento da perseguição ou com o aumento da perseguição aos protestantes da França. Calvino precisou abandonar o país, refugiou-se em Basileia, na Suíça, onde em 1536 publicou a primeira edição de sua obra mais importante, As Institutas da Religião Cristã. A primeira edição era relativamente pequena, mas já apresentava os fundamentos da fé reformada. Calvino dedicou o livro ao rei Francisco I, procurando mostrar que os protestantes não eram rebeldes políticos nem inimigos da ordem social, eram cristãos que desejavam viver de acordo com a palavra de Deus. Ao longo de sua vida, Calvino revisou e ampliou as Institutas diversas vezes. A edição final, publicada em 1559, tornou-se uma das maiores obras teológicas da história do cristianismo. Nela, Calvino tratou do conhecimento de Deus, da condição humana, da pessoa e obra de Cristo, da ação do Espírito Santo, da justificação pela fé, da santificação, da oração, da igreja
dos sacramentos e da vida cristã. Mas Calvino não pretendia escrever apenas para acadêmicos. Seu objetivo era ajudar cristãos comuns a compreenderem as Escrituras e preparar pastores para ensinarem corretamente a palavra de Deus. Ainda em 1536, quando viajava em direção a Estrasburgo, Calvino precisou passar por Genebra. Ele pretendia ficar apenas uma noite, mas o reformador Guilherme Farel descobriu que ele estava na cidade e insistiu para que permanecesse ali, ajudando na organização da reforma em Genebra. Calvino resistiu de início. Seu desejo era levar uma vida tranquila, dedicada aos estudos e à escrita. Segundo o relato tradicional, Farel o advertiu de maneira severa, dizendo que Deus amaldiçoaria sua tranquilidade caso ele se recusasse a ajudar a igreja. Impressionado com aquelas palavras, Calvino decidiu ficar. A primeira experiência em Genebra foi difícil. Calvino e Farel entraram em conflito com as autoridades da cidade e foram expulsos em 1538. Calvino, então, seguiu para Estrasburgo, onde pastoreou uma comunidade de refugiados franceses, ensinou a Bíblia e publicou seu comentário sobre a carta de Paulo aos Romanos. Em Estrasburgo, ele também conheceu Idelete de Bury, uma viúva com quem se casou em 1540. O casal teve um filho, que morreu ainda bebê. Idelete também faleceu alguns anos depois, deixando Calvino profundamente abalado. Em 1541, Calvino foi convidado a retornar a Genebra. Mesmo receoso, aceitou o chamado e permaneceu na cidade até o fim de sua vida. Ali trabalhou para estabelecer uma igreja centrada na pregação das Escrituras, na educação cristã, na disciplina e no cuidado com os necessitados. Calvino pregava várias vezes durante a semana e normalmente expunha livros inteiros da Bíblia, versículo por versículo. Também escreveu comentários sobre quase todos os livros das Escrituras, além de sermões, cartas, catecismos, tratados teológicos e documentos para a organização da Igreja. As ordenanças eclesiásticas de Genebra estabeleceram 4 funções principais: pastores, responsáveis pela pregação e pelos sacramentos, mestres, dedicados ao ensino, presbíteros, envolvidos na supervisão da comunidade em geral, e diáconos, voltados para o cuidado dos pobres e dos enfermos. Esse modelo influenciaria profundamente as igrejas reformadas e presbiterianas. Calvino também compreendeu que a reforma precisava de escolas. Em 1559, participou da fundação da Academia de Genebra, que se tornou um importante centro de formação teológica e humanista. Pastores preparados em Genebra foram enviados para a França e para outras partes da Europa. Dessa maneira, a influência reformada alcançou os huguenotes franceses, os Países Baixos, a Holanda, a Escócia, a Inglaterra e, posteriormente, outras regiões do mundo. Sua história, porém, também possui episódios controversos. O mais conhecido é a condenação de Miguel Serveto, executado em Genebra em 1553 por suas posições consideradas heréticas. Calvino apoiou sua prisão e condenação, embora a sentença tenha sido determinada pelas autoridades civis. Foi um acontecimento grave que não deve ser ignorado.
nem simplesmente justificado pelo contexto do século XVI. João Calvino morreu em Genebra no dia 27 de maio de 1564, aos 54 anos. Seu corpo foi sepultado de maneira simples, mas sua influência continuou atravessando os séculos. Calvino não iniciou a reforma protestante. Quando começou seu ministério, Lutero, Zwinglio e outros reformadores já haviam aberto importantes caminhos. Sua grande contribuição foi organizar, aprofundar e transmitir a teologia com muita clareza. Seu legado não está apenas em uma doutrina ou em um sistema teológico, está na defesa da autoridade das Escrituras, na centralidade da glória de Deus, na exposição fiel da Bíblia, na formação de pastores e na convicção de que toda a vida cristã deve ser vivida diante da presença de Deus. João Calvino foi um homem de seu tempo, com virtudes e limitações, mas não há dúvida de que sua vida, seus escritos e seu trabalho em Genebra ajudaram a dar forma a uma das tradições mais importantes da Reforma Protestante. Se você gostou do vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, curte, comente e que Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.